Vietnã e os vizinhos, Laos e Camboja, mais tarde Kampucheia, suportaram uma longa agonia que teve início quase assim que o Japão se rendeu em 1945. O conflito nesta parte do sudeste da Ásia continuaria até os anos 90. Deixaria também uma cicatriz indelével nos Estados Unidos. A primeira fase do conflito durou quase 10 anos, enquanto os franceses lutaram para manter seu poder sobre a Indochina colonial. A queda de Dien Bien Phu em maio de 1954 marcou a vitória de Ho Chi Minh e seu movimento comunista Viet Minh. A Conferência de Paz de Genebra, que se seguiu, deu a Ho Chi Minh o controle até o extremo sul do paralelo 17. Ngo Dinh Diem, à esquerda, comandava o Estado não comunista do Vietnã do Sul, com Saigon como sua capital. Camboja encontrou-se sob a liderança do príncipe pró-comunista Norodom Sihanouk. No Laos, a situação era mais complicada. Os franceses deram ao país a independência dentro da União Francesa ainda em 1949. 3 grupos políticos surgiram: o neutro, o comunista e o pró-ocidente. Uma guerra civil teve início em 1953, onde sucessivos e fracos governos de coalizão foram incapazes de contê-la. Os norte-vietnamitas estavam tentando unificar o Vietnã, mas em Hanoi os comunistas eram os que comandavam. Com este fim, antigos membros do Viet Minh permaneceram escondidos no Vietnã do Sul e tornaram-se conhecidos como os Vietcongs. O Acordo de Genebra de 1954 havia estipulado que as eleições deveriam ocorrer tanto no Vietnã do Sul como do Norte, em julho de 1956. O premier Diem do Vietnã do Sul, no entanto, alegou que os que pertencessem ao Vietnã do Norte não seriam livres e se recusou a participar. Foi encorajado a isso pela declaração dada pelo presidente americano Dwight Eisenhower, em 1954, de que os Estados Unidos fariam todos os esforços para proteger o Vietnã do Sul contra a agressão comunista. Realmente, os conselheiros americanos já estavam no país, ajudando a formar e treinar as forças armadas do Vietnã do Sul. Em 1957, encorajado pela propaganda de Hanoi contra o regime de Saigon, os Vietcongs reiniciaram suas atividades de guerrilha nas áreas rurais do Vietnã do Sul. Preocupado porque os Vietcongs estavam ameaçando desestabilizar o país, os Estados Unidos dramaticamente aumentaram o número de seus conselheiros militares em 1961 para 650 e depois para 900. O próprio Diem havia sido forçado a introduzir um grau de repressão das liberdades civis para poder combater os Vietcongs. Isto o tornou cada vez mais impopular. E em 1960, os oficiais do exército realizaram um golpe contra ele, resultando no derramamento de sangue nas ruas de Saigon. O número de conselheiros americanos continuou a aumentar, apesar das objeções de Hanoi, que acusavam os Estados Unidos de se prepararem para a guerra. Em janeiro de 1961, os norte-vietnamitas anunciaram a formação da Frente de Libertação Nacional no Vietnã do Sul, dedicada à derrubada do regime de Saigon. Isto serviu para encorajar ainda mais os Vietcongs. Diante disto, o presidente John Kennedy declarou em outubro de 1961 que os Estados Unidos dariam ao Vietnã do Sul todo o apoio para combater a ameaça comunista. Enviou o general Maxwell Taylor ao Vietnã para estabelecer como isto poderia ser feito da melhor forma. Antes do final do ano, as primeiras unidades de apoio das subdivisões de helicópteros haviam chegado.
Em fevereiro de 1962, foi estabelecido o Comando Americano de Assistência Militar ao Vietnã. Nada menos do que 9.000 trabalhavam nele no final daquele ano. Uma das primeiras medidas foi estabelecer o programa estratégico Hamlet. Isto refletiu a política britânica de sucesso na Malásia para enfrentar a intimidação da guerrilha comunista nas comunidades rurais, levando-os para as vilas protegidas. Infelizmente, a coerção aplicada pelo governo do Vietnã do Sul serviu para empurrar muitos camponeses até os braços dos Vietcongs. A crescente impopularidade de Diem, ainda mais que vários membros de sua família ocupavam os maiores cargos oficiais, chegou a seu ápice durante o verão de 1963. A principal oposição veio dos budistas, que representavam 70% da população. Os protestos se tornaram tão apaixonados que alguns monges budistas atearam fogo ao próprio corpo. Oficiais de alta patente do exército também se desiludiram. Liderados pelo general Duong Van Minh, conhecido como Big Minh, organizaram um ataque ao Palácio de Dien em novembro de 1963. Dien e um de seus irmãos foram assassinados e Big Minh criou uma junta militar para governar o país, prometendo uma ação positiva para alcançarem a vitória sobre os Vietcongs. Em janeiro de 1964, o general William Westmoreland chegou ao Vietnã como comandante assistente do Comando de Assistência Militar antes de chegar ao posto de comandante-geral, 6 meses depois. Ficou chocado com o que viu. Os Vietcongs pareciam ter controle sobre a maior parte das áreas rurais e realmente estavam cobrando os impostos em 41 das 44 províncias. Operando em grupos de 350 homens, firmemente isolavam e reduziam os postos de governo. O moral das forças do Vietnã do Sul estava baixo, e apesar da presença dos conselheiros americanos, pouco se fazia para interromper a iniciativa dos Vietcongs. A situação era tão sombria que alguns membros do governo americano acreditaram que a única solução era lançar uma campanha de bombardeios contra o Vietnã do Norte. No dia 2 de agosto de 1964, o destroyer americano Maddox, em uma missão de coleta de inteligência no Golfo de Tonkin, foi atacado por barcos de patrulha do Vietnã do Norte. Não foi atingido, e os barcos foram afundados. Maddox foi novamente atacado 2 noites depois. A reação americana foi rápida, com ataques aéreos montados contra as bases navais do Vietnã do Norte e instalações de petróleo. O presidente americano Lyndon B. Johnson declarou: a qualquer ataque contra nossas forças responderemos. A qualquer um do sudeste da Ásia que pedir nossa ajuda para se defenderem. Porém, ele assegurou ao povo americano que não desejava iniciar uma nova guerra. Mesmo assim, o incidente em Tonkin marcou o verdadeiro início da longa e tenebrosa, porém não declarada guerra do Vietnã. Enquanto isto, Westmoreland havia assumido o comando de assistência militar e iniciado uma estratégia de pacificação direcionada inicialmente às áreas rurais, em torno das principais cidades do Vietnã do Sul. Seus esforços, no entanto, foram prejudicados pelas lutas políticas dentro do regime de Saigon, o que resultaria em nada menos que 13 governos em 9 meses. Os Vietcongs também começaram a atacar alvos americanos, especialmente as bases aéreas em torno de Saigon. Pior, em dezembro de 1964, 2 regimentos de Vietcongs atacaram e capturaram a vila de Binh Xia, a apenas 40 milhas da capital do Vietnã do Sul. Mesmo com o apoio aéreo dos americanos, os esforços do Vietnã do Sul para recapturar a vila durante os dias subsequentes não obtiveram sucesso. Novos ataques dos Vietcongs em janeiro temporariamente dividiram o Vietnã do Sul em 2, embora tenham sofrido muitas baixas.
Ficou então claro para os americanos de que sua política de criar um ambiente no qual os vietnamitas do Sul poderiam vencer os Vietcong sozinhos não estava funcionando. A participação dos Estados Unidos precisava ser muito mais ativa. Consequentemente, no dia 8 de fevereiro de 1965, a Operação Trovão Retumbante teve início. Foi direcionada contra alvos selecionados no Vietnã do Norte e foi projetada para dissuadir Hanoi de ajudar os Vietcongs e levá-los a uma mesa de conferências. Porém, Westmoreland continuou a se preocupar com a segurança dos campos de aviação usados pelos aviões americanos no Vietnã do Sul. Solicitou 2 batalhões de fuzileiros para ajudar no controle de Da Nang, 70 milhas ao sul da fronteira. No dia 8 de março de 1965, os fuzileiros americanos chegaram à praia. Não foi a primeira vez ou a última que fizeram isso, esperando combater para saírem da praia, descobrindo, no entanto, que não havia qualquer oposição. A Operação Trovão Retumbante, no entanto, não atingiu seu objetivo. Um dia após os primeiros ataques aéreos, o primeiro-ministro soviético Alexei Kosygin visitou Hanoi. Logo, os russos estavam enviando armas antiaéreas e sistemas de mísseis terra-ar para ajudarem a proteger a capital norte vietnamita, além de outras armas. A China também expressou seu desagrado contra a ação norte-americana, assinando um acordo de assistência econômica e técnica com Hanoi. No decorrer de 1965, um número cada vez maior de tropas terrestres americanas começou a chegar ao Vietnã do Sul. Inicialmente, ficaram confinados às áreas da costa e só tinham permissão para participar de operações ofensivas na área vizinha a seus postos. Isto evitaria que os sul-vietnamitas jogassem todo o peso da derrota dos Vietcongs sobre os ombros americanos. Então, Ho Chi Minh e seu comandante-geral militar, Giap, acreditaram que um Vietnã comunista unificado só poderia ser alcançado com o uso do Exército Norte-Vietnamita, o NVA. Planejaram atrair a atenção dos militares para fora de Saigon, enquanto aumentavam suas forças em torno da cidade. Eles então a isolariam e a atacariam, assumindo as rédeas do poder. Durante as primeiras fases da implementação deste plano, os sul-vietnamitas sofreram várias derrotas militares, embora tivessem o apoio aéreo dos Estados Unidos. Estes também começavam a sofrer. Westmoreland, portanto, disse a Washington que precisava ter a permissão para usar as tropas americanas de modo mais ofensivo, ou do contrário, os sul-vietnamitas seriam derrotados. E foi assim que, na metade de 1965, o presidente Johnson concordou que as forças terrestres americanas poderiam dar o apoio ao exército sul-vietnamita e, para tanto, ordenou a ida de um reforço maciço de tropas. Tropas da Austrália e da Coreia do Sul, as quais tinham um interesse geográfico em evitar a disseminação do comunismo no sudeste da Ásia, também chegaram para dar apoio ao esforço americano. Enquanto isto, o bombardeio do Vietnã do Norte continuava, bem como os ataques contra supostos campos de Vietcongs no sul. O mais usado neste último foi o bombardeiro B-52, cujas bombas em série sobre as áreas das florestas literalmente alteraram o mapa do Vietnã do Sul. Os caças também cobriram as áreas das florestas com um desfolhante chamado de agente laranja. Porém, nos Estados Unidos, nem todos apoiavam estes bombardeios contra o Vietnã do Norte. Em especial, a condenação soviética e chinesa criaram temores de que poderia se tornar um conflito ainda maior, e até provocou o medo de uma terceira guerra mundial.
Durante 1966, a força americana no Vietnã aumentou dramaticamente, de 60 mil para quase 270 mil homens. A grande maioria era de recrutas de 18 e 19 anos, que serviam um ano naquele país com um pequeno intervalo de descanso e recreação, conhecido como RIR. A estratégia americana era de estabelecer bases de artilharias fortificadas. A partir destas, as tropas realizavam operações frequentes de busca e destruição, elaboradas para localizar e matar ou capturar os Vietcongs, bem como a NVA, que estava começando a fazer sentir sua presença. Cada vez mais eram os helicópteros que dominavam as operações. Como os franceses haviam demonstrado na Argélia, poderiam fornecer às forças terrestres grande flexibilidade e o elemento surpresa. Helicópteros também permitiam que os comandantes tivessem um controle mais eficaz sobre as operações. Uma nova linha de helicópteros de ataque, o Huey Cobra, cobriria a zona de aterrissagem com tiros supressivos, usando foguetes, granadas e canhões. Em dezembro de 1965, o presidente Johnson havia cancelado a campanha aérea, esperando que os vietnamitas do norte sentassem à mesa de negociações. Como não vieram, ele disse: os aviões americanos entraram novamente em ação no Vietnã do Norte. Os B-52 começaram então a bombardear alvos em torno de Hanoi e o porto principal de Haiphong. Logo, a capital do Vietnã do Norte se parecia com uma das cidades bombardeadas da Segunda Grande Guerra. Porém, os norte-vietnamitas haviam recebido os MiG-17 da União Soviética e começaram a tentar desafiar o poder aéreo americano. Travaram batalhas inglórias contra os pilotos americanos mais experimentados que derrubaram um número cada vez maior de caças. Os mísseis soviéticos terra-ar, ou SAMs, provaram ser uma ameaça muito maior. Aumentou o número de caças derrubados. Vários tripulantes americanos foram capturados. Estes foram não apenas usados como ferramentas de propaganda, mas também como um modo em que o povo norte-vietnamita poderia demonstrar sua raiva contra os bombardeios. Outro alvo principal aéreo era a linha de suprimento que passava pelas florestas do Laos e Camboja, até o Vietnã do Norte, a trilha Ho Chi Minh. Em 1967, as forças americanas no Vietnã chegaram a quase 500 mil de homens. Tropas da Nova Zelândia e tailandesas também foram enviadas, juntando-se aos outros dois aliados ativos dos americanos, Coreia do Sul e Austrália. Isto permitiu que Westmoreland organizasse operações cada vez mais amplas de busca e destruição. Nas áreas menos densas, os veículos blindados somaram-se ao poder aéreo. Algumas vezes estas operações de busca e destruição duravam semanas, com as tropas dependendo não só dos suprimentos enviados pelos helicópteros, mas também como reforço. Os helicópteros Huey Cobras sobrevoavam constantemente os céus. As baixas provocadas no NVA e Vietcongs eram altas.
O sucesso estava sendo medido em termos de contagem de corpos, e durante 1967, a mensagem passada pelo alto comando americano era de que estavam vencendo a guerra. O Vietnã foi o primeiro grande conflito coberto pelas câmeras de noticiários da televisão. E o povo americano, observando o peso maciço do poder de fogo que suas forças podiam fornecer, geralmente acreditavam que os militares tinham razão. Mas havia um número crescente de céticos, e não apenas nos Estados Unidos, que questionavam se o que estava acontecendo era moralmente justificável. Cenas de mortos, feridos e camponeses vietnamitas apavorados não davam crédito ao objetivo da operação do Vietnã, ou seja, salvá-los do mal do comunismo. Também era questionável se o regime sul-vietnamita era popular para o povo como um todo, e vários golpes internos não refletiam muita estabilidade. Porém, em 1967, o general Nguyen Van Thieu pareceu ter um mandato popular quando assumiu o poder, assegurando que estava preparado para conversar com Hanoi e os Vietcongs. O presidente Thieu governaria o Vietnã do Sul pelos próximos 7 anos e meio. Porém, os próprios camponeses encontravam-se em uma situação impossível, pressionados igualmente pelos Vietcongs e pelo governo de Saigon e seus aliados. Tudo que podiam fazer era acompanhar o vento mais forte que soprava em suas áreas. Em janeiro de 1968, no entanto, aconteceram eventos dramáticos. Primeiro, a base aérea de Khe Sanh foi atacada por 20 mil tropas NVA e Vietcongs. Esta base aérea era mantida por 5 mil fuzileiros americanos. Eles enfrentariam então o início do clímax do plano militar de Hanoi, elaborado 2 anos antes. Porém, o ataque a Khe Sanh era uma diversão projetada para camuflar a ofensiva principal. E esta seria lançada durante o Tet, o festival do Ano Novo Budista, que havia sido marcado previamente por um cessar-fogo temporário comunista. Enquanto isto, agora totalmente isolada, Khe Sanh dependia dos suprimentos aéreos. No dia 30 de janeiro, o NVA e os Vietcongs lançaram simultaneamente ataques em nada menos do que 5 grandes cidades e 80 vilas. Isto foi realizado por homens que gradualmente haviam se infiltrado nas áreas urbanas nos últimos meses. Na maioria das vilas, os ataques foram rapidamente executados e a resistência erradicada. Porém, na cidade ao norte do Vietnã do Sul, Hue, e na capital Saigon, a luta foi feroz e prolongada. Em certo momento, a luta chegou literalmente até o interior da embaixada americana em Saigon. Isto foi um choque para os telespectadores americanos. As batalhas em Saigon e Hue continuaram durante fevereiro de 1968. Os sul-vietnamitas não queriam apenas capturar os Vietcongs e os soldados do NVA. Os danos físicos a Hue e Saigon rapidamente se espalharam. Porém, a ofensiva Tet custou aos comunistas mais de 50 mil baixas, e os americanos rapidamente consideraram uma grande vitória. No entanto, o Tet provaria ser um momento de mudança nesta guerra.
As alegações de que a ofensiva Tet, no início de 1968, havia sido uma derrota comunista, foi saudada pelos Estados Unidos como oposição renovada à Guerra do Vietnã. Isto espelhava-se na Europa e em outros lugares, onde as pessoas acreditavam que os Estados Unidos estavam participando de uma guerra que não poderia ser vencida e provocando grande sofrimento. Os americanos tornaram-se também mais conscientes do número de baixas americanas. O total dos mortos em ação havia sido de quase 10 mil em 1967 e aumentaria para 14.500 em 1968. Enquanto isto, Khe Sanh, que havia sido cercado pelas forças vietnamitas no início de janeiro de 1968, permaneceu sob o cerco. Os fuzileiros americanos, controlando a base, ficaram sujeitos a constantes disparos da artilharia dos morros circundantes, e apenas a Força Aérea Americana pôde mantê-los supridos e evitar que fossem dominados pelos norte-vietnamitas. Porém, outras forças americanas e sul-vietnamitas lutavam na direção norte para liberar Khe Sanh. Somente na metade de abril, o cerco foi desfeito. Nos Estados Unidos era ano de eleição. O presidente Johnson, agora sob uma crescente pressão doméstica e internacional, deteve os bombardeios ao Vietnã do Norte, mais uma vez esperando que pudesse persuadir Hanoi a negociar um acordo. Ao mesmo tempo, declarou que não concorreria novamente à presidência. Durante a campanha para a eleição, Richard Nixon venceu a nomeação do Partido Republicano em oposição. Para o agora debilitado Ho Chi Minh, isto, junto com o crescente movimento anti-guerra nos Estados Unidos, era uma indicação de que a ofensiva Tet havia alcançado resultados significativos. Na verdade, entre os embates das facções de oposição fora do prédio da conferência, as conversas de paz tiveram início em Paris, em maio de 1968. Os americanos esperavam que pudesse sair do Vietnã ainda com alguma dignidade. Porém, as conversações não significaram uma redução na intensidade das lutas. Durante a primavera de 1968, os americanos e seus aliados montaram 2 operações maciças de busca e destruição na esperança de recuperar a iniciativa. No início de maio, os comunistas responderam com ataques a 120 instalações militares por todo o Vietnã do Sul, ao qual se seguiu um longo bombardeamento por foguetes contra Saigon. Isto provocou a retomada dos ataques aéreos contra o Vietnã do Norte, o que pouco ajudou nas conversações para uma paz. Na metade de 1968, a posição do general Westmoreland como comandante-geral americano tornou-se insustentável. Foi substituído em julho pelo general Creighton Abrams. Durante o verão de 1968, ambos os lados continuaram seus ataques. No final de setembro, outra arma foi introduzida ao arsenal americano. Foi o destroyer da Segunda Guerra Mundial New Jersey, que participava da ação como uma plataforma de bombardeios na costa. Nesta época, a eleição para a presidência dos Estados Unidos aproximava-se, porém Lyndon Johnson parecia determinado a fazer o governo de Hanoi aceitar os termos da paz. Ele disse:
Ordenei agora que todos os bombardeios aéreos, navais e de artilharia contra o Vietnã do Norte cessem a partir das 8 horas da manhã, hora de Washington, na manhã de sexta. Uma semana mais tarde, Richard Nixon foi eleito para o cargo com a plataforma de paz com honra no Vietnã. Isto envolvia uma abordagem dupla. Uma política de vietnamização deveria ser introduzida, onde os sul-vietnamitas poderiam gradualmente assumir a guerra, permitindo que as forças americanas fossem trazidas para casa. Ao mesmo tempo, a pressão militar deveria ser mantida sobre o Vietnã do Norte para mantê-lo na mesa de negociações. Porém, Hanoi e os Vietcongs estavam determinados a continuar com a pressão militar para que obtivessem uma posição mais forte para as negociações. No final de fevereiro de 1969, iniciaram um bombardeamento de um mês com morteiros contra cidades e bases por todo o Vietnã do Sul. Enquanto isso, o programa de vietnamização teve início, com a primeira unidade americana entregando sua base e equipamentos no final de abril de 1969. Ao mesmo tempo, as forças americanas chegaram a seu número máximo no Vietnã, com quase 550 mil homens. Além deles, havia cerca de 70 mil australianos, neozelandeses, sul-coreanos e tailandeses. Havia também uma grande armada naval e bases da Força Aérea Americana em Guam, no Pacífico e na Tailândia, além daquelas no Vietnã do Sul. Entretanto, embora o presidente Nixon houvesse declarado seu objetivo de buscar a paz, a oposição à guerra aumentou significativamente dentro dos Estados Unidos no decorrer de 1969. Muitos americanos decidiram fugir do recrutamento, algumas vezes queimando seus cartões de convocação em público. Os movimentos anti-Vietnã foram especialmente predominantes nos campos das universidades. Em um deles, a Kent State, em Ohio, a Guarda Nacional foi chamada para dominar uma demonstração descontrolada. Realizaram isso atirando nos alunos, matando 4 e ferindo outros 10. Ocorreu também uma visita feita ao Vietnã do Norte por Jane Fonda, uma estrela de Hollywood e ativista anti-Vietnã. Isto forneceu a Hanoi uma fantástica chance de propaganda. Os ânimos ficaram ainda mais inflamados pela revelação de que em março de 1968, tropas americanas haviam massacrado 200 civis vietnamitas na vila de My Lai, vista aqui durante as investigações um ano mais tarde. Houve acusações de um acobertamento militar. Porém, o oficial considerado diretamente responsável, o tenente William Cawley, foi eventualmente julgado por uma corte marcial. A verdade era que My Lai foi apenas um sintoma da natureza da guerra do Vietnã. Tropas americanas haviam visto seus companheiros sendo despedaçados pelas minas e pelas armadilhas Vietcongs. Sabiam que os camponeses vietnamitas estavam se juntando aos comunistas, voluntariamente ou não. A distância entre as tropas americanas e o povo vietnamita ficava cada vez maior. Soldados americanos começaram a considerar os camponeses, com sua língua e costumes incompreensíveis, como alienígenas de outro planeta, nos quais não deveriam confiar. Diferente das outras guerras que os americanos participaram, os soldados americanos, ao voltarem para casa, encontraram-se cada vez mais segregados por seus compatriotas. O problema não melhorou, já que a guerra continuava a ser travada pelos jovens recrutas. Poucos reservistas foram chamados para o serviço, já que o governo americano não havia feito uma declaração formal de guerra.
Os recrutas eram enviados para o Vietnã como substitutos individuais e não como unidades formadas. Encontravam-se no meio de estranhos e, devido ao sistema de turno de um ano e às baixas, raramente chegaram a conhecer seus companheiros e oficiais. O resultado foi que a coesão da unidade sofreu e, combinada com uma crescente desilusão com a guerra, levaram ao uso de drogas, corrupção e até assassinatos de líderes júniores, que acreditavam colocar vidas em risco. No entanto, a guerra continuou. Cada vez mais, a atenção dos americanos foi atraída pela principal linha de suprimento do Vietnã do Norte para o Sul, que passava pelo Laos e Camboja. Se pudessem destruí-la, então, teriam alcançado alguma vitória. Em julho de 1969, o governo do Laos cedeu aos pedidos dos Estados Unidos e permitiu que bombardeassem a trilha de Ho Chi Minh. Embora a ofensiva aérea tenha sido intensa, os suprimentos e os soldados do Vietnã do Norte ainda conseguiram passar. Um grande golpe contra os norte-vietnamitas ocorreu no dia 3 de setembro de 1969, quando Ho Chi Minh morreu. Seu povo pranteou e obedeceu à sua última vontade e testamento para que lutassem até que a vitória final fosse alcançada. No entanto, para os americanos, houve um acontecimento encorajador em março de 1970. O príncipe comunista Sihanouk, que governava o Camboja, foi deposto enquanto se encontrava na França para tratamento médico. Seu sucessor foi o general Lon Nol, pró-Ocidente. Com sua permissão, as forças terrestres americanas cruzaram a fronteira do Camboja para destruir a trilha Ho Chi Minh. O presidente Nixon assegurou ao seu povo que a operação seria limitada. Na verdade, todas as forças americanas retornaram ao Vietnã no final de junho. Muitos, no entanto, consideraram isto como uma ampliação do conflito e os movimentos anti-guerra ganharam nova força. Quanto a Sihanouk, formou um governo no exílio, apoiando os chineses, norte-vietnamitas, as guerrilhas comunistas, Pathet Laos e os Vietcongs. 1971 presenciou os sul-vietnamitas começando a assumir o papel principal nas operações terrestres. Em fevereiro, promoveram novas incursões no Laos e Camboja. Quatro meses depois, assumiram a responsabilidade pela defesa da província no extremo norte do Vietnã do Sul. Como resultado, no final daquele ano, as forças americanas no Vietnã foram reduzidas para 160 mil homens. Os comunistas aproveitaram-se desta vietnamização, lançando um grande ataque pela fronteira no final de março de 1972. Outros ataques foram realizados nas fronteiras com Camboja e Laos. O exército sul-vietnamita sofreu grandes baixas e parecia que iria desmoronar. O presidente Nixon retaliou, ordenando que reiniciassem os bombardeios contra os norte-vietnamitas, chamado de Linebacker. O que era significante neste fato era que os americanos começaram a usar as chamadas bombas espertas, que eram teleguiadas por lasers até seus alvos. Porém, nem Linebacker, nem o apoio aéreo americano ao campo de batalha puderam evitar que os norte-vietnamitas dominassem a capital da província do norte, Quang Tri, e obtivessem outros sucessos significativos. O
O exército sul-vietnamita foi forçado a ceder cada vez mais territórios. Em maio, o presidente Nixon ordenou o bloqueio e a colocação de minas nos portos norte-vietnamitas. Isto foi acompanhado de uma intensificação dos bombardeios ao Vietnã do Norte. No final de junho, os sul-vietnamitas lançaram uma contraofensiva. Em setembro, conseguiram recapturar Quang Tri. Um mês antes, no entanto, os Estados Unidos haviam abdicado de seu papel como tropa terrestre na guerra. Durante todo esse tempo, as negociações de paz em Paris haviam obtido poucos sucessos. Porém, por trás das cenas, outras conversações estavam em andamento. O secretário de Estado americano Henry Kissinger teve uma série de encontros secretos com o enviado norte-vietnamita Le Duc Thu. No final de outubro de 1972, Kissinger anunciou que estavam perto de chegarem à paz. Nixon, portanto, ordenou que cessassem os ataques ao Vietnã do Norte, porém as negociações, mais uma vez, fracassaram. Consequentemente, Linebacker foi reiniciado no meio de dezembro. Doze dias depois, os norte-vietnamitas anunciaram que estavam dispostos a reiniciar as negociações de paz, e os bombardeios cessaram. Nixon igualmente ordenou no dia 15 de janeiro de 1973 que todas as ações ofensivas deveriam ser canceladas. 8 dias depois, Kissinger anunciou de Paris um cessar-fogo. Em troca da libertação de todos os prisioneiros americanos do Vietnã do Norte, os Estados Unidos concordaram em remover todas as forças remanescentes do Vietnã do Sul. No Laos, entretanto, os caças americanos estavam em ação sob a solicitação do governo do Laos, depois das violações do Pathet Laos após o cessar. No Camboja também, a luta continuava, bem como as operações aéreas americanas. Estas, no entanto, cessaram em agosto como resultado da pressão do Congresso americano. Os americanos continuaram a fornecer armas para o Vietnã do Sul, porém em número bem mais reduzido após as conversações entre Hanoi e Saigon, parte do acordo de cessar-fogo de 73, e cessou totalmente em abril de 74. Além da redução do apoio americano, o governo do presidente Thieu no Vietnã do Sul tornava-se cada vez menos popular e as forças armadas ficaram cada vez mais decepcionadas. Aproveitando-se de tudo isto, os norte-vietnamitas rapidamente atacaram pela fronteira em março de 1975. Em uma campanha rápida, o NVA conquistou tudo à sua frente. No dia 30 de abril, as tropas norte-vietnamitas entraram em Saigon. Por causa disto, ocorreu uma evacuação de último minuto da embaixada americana em Saigon dos vietnamitas que haviam se comprometido com a causa americana e todos os cidadãos americanos.
Isto marcou o fim do envolvimento americano no Vietnã. Foi uma experiência marcante, que permaneceu até os anos 90, lançando uma sombra sobre a política externa dos Estados Unidos. O próprio Vietnã tornou-se uma república socialista unificada. Saigon foi rebatizada de cidade de Ho Chi Minh, e muitos de seus habitantes foram obrigados a se mudar para o campo. Como resultado, muitos sul-vietnamitas, temendo pelo seu futuro, fugiram do país durante os anos seguintes, geralmente sendo salvos por pequenos barcos instáveis. As pessoas que sobreviveram aos barcos no Mar do Sul da China e aos piratas foram para campos de refugiados, especialmente em Hong Kong. Tanto Laos como Camboja passaram para o controle comunista em 1975. O movimento do Khmer Rouge de Pol Pot fez com que o povo de Campo Cheia, como ele rebatizou o Camboja, sofresse ainda mais. Forçou todos os habitantes das cidades a se mudarem para o campo e, sistematicamente, começou a matar a todos que poderiam se opor às suas opiniões. No começo de 1977, cerca de 1,5 milhão de pessoas haviam morrido nos campos da morte. Muitos outros fugiram para a Tailândia e o Vietnã. Aqueles que fugiram para o Vietnã eram etnicamente vietnamitas. No entanto, os de etnia chinesa foram perseguidos no Vietnã. As rivalidades tradicionais haviam agora substituído aquelas das superpotências no sudeste da Ásia e levariam a novos conflitos. Acusando os vietnamitas de interferirem em seus assuntos internos, as forças do Khmer Rouge cruzaram a fronteira da Campo Cheia em abril de 1977. Até o outono, haviam penetrado cerca de 90 milhas. No último dia do ano, os vietnamitas retaliaram e chegaram a uma área a apenas cerca de 40 milhas da capital campuchiana, Phnom Penh. Retiraram-se depois e ofereceram-se para negociar com Pol Pot, que não aceitou. As lutas, portanto, continuaram durante 1978. Finalmente, em dezembro de 1978, os vietnamitas iniciaram uma invasão de Campo Cheia em grande escala. Em menor número, Pol Pot rapidamente retirou suas tropas do Khmer Rouge para as florestas ao longo da fronteira com a Tailândia. Os vietnamitas instalaram um novo governo sob o comando do antigo líder do Khmer Rouge, Heng Samrin. Porém, a China havia se aliado a Pol Pot na retaliação pela perseguição dos chineses no Vietnã e para combater a influência soviética em Hanoi. Pequim então reagiu à invasão de Campo Cheia, atacando o Vietnã em fevereiro de 1978. Os chineses logo foram detidos pelas tropas já experientes do Vietnã. Temendo um prolongamento da guerra, os chineses recuaram até a fronteira no final de março, seguidos de perto pelas forças vietnamitas. Enquanto isto, o Khmer Rouge continuou a atacar as forças vietnamitas em Campo Cheia. Ao mesmo tempo, houve um desgaste nas relações entre o Vietnã e a Tailândia, já que suspeitavam que a Tailândia fornecia ajuda ao Khmer Rouge. Em 1989, com a economia sob uma pressão cada vez maior, as forças vietnamitas retiraram-se de Campo Cheia. Isto não significou um fim para os sofrimentos daquele país tão atribulado. Com Khmer Rouge ainda em existência, o espectro de um retorno aos campos da morte permaneceu.